Eu adoro comparação, adoro comparar. Tudo eu gosto de comparar. Comparar isso com aquilo, pra gente poder ter uma noção de onde a gente tá. Mas, as comparações, elas têm limitações que a gente precisa superar. Primeiro aceitar e depois superar. Porque do contrário, sempre vai ter uma voz dizendo, mas também, e eu vou explicar por quê. O Brasil tem 211, 212 milhões de habitantes. Se a gente for comparar o Brasil com outro país, e a gente teria que escolher os países de tamanho semelhante. E tamanho semelhante, desculpa, tem a Nigéria com 211, tem a Indonésia, que é maior, com 270, o Paquistão, que tem 225. Teria que ficar por aí. Então a gente teria que sempre fazer comparação, Paquistão e Nigéria, 225 e 211, a gente com 212. Eu quero comparar com o México, quase metade do Brasil. Japão, quase metade do Brasil. Não pode comparar com a Alemanha, tem 83 milhões de habitantes. Vou comparar com a França, 1/3 do Brasil. Itália, quase 1/4. Né? A Rússia tem 146 milhões de habitantes. Não dá para comparar com nada. E os Estados Unidos tem 320. E são ricos. E a China? A China tem para lá de bilhão. E a Índia para lá de bilhão. Então, não dá para comparar com nada. E vira e mexe, você ouve alguém falando, não, mas olha, tal coisa está sendo feita na Dinamarca. Pô, mas a Dinamarca tem 6 milhões de habitantes, pô. Então, como é que você faz para comparar? Não pode ter um exemplo bom da Dinamarca? Só porque tem 6 milhões de habitantes? Não pode ter um exemplo bom que vem da França, porque tem 67 milhões de habitantes? Então, não dá pra gente ignorar que um sujeito que mora numa casa, numa cidade, ele não tá nem aí se o país em que ele vive tem 6 milhões de habitantes, ou tem 60 milhões de habitantes, ou tem 1 bilhão de habitantes. Ele se desloca, vai na padaria, vai ao supermercado, né? Ele tem um amigo. O amigo não é um entre 1 bilhão, é um entre aqueles 1000 que ele conheceu na vida. Quantas pessoas você conhece na vida se você é um chinês? Você acha que é muito mais do que se você for brasileiro? Não, se eu sou chinês, eu conheço muito mais gente. Não é verdade. Se eu sou dinamarquês, eu conheço muito menos gente. Não é verdade. Você estuda numa escola que tem 30 pessoas, 40, 50, você vai a uma universidade que tem lá o número de alunos que tem no seu curso, depois você vai trabalhar numa empresa que tem o tamanho que a empresa tem. Não é porque está na China que a empresa a empresa que você trabalha tem 6 milhões de funcionários. Não é assim que funciona. É que tem muitas empresas na China. Enfim, eu estou dizendo isso para que a gente possa olhar para os países de onde vêm maus exemplos ou países de onde vêm bons exemplos para a gente se inspirar. E levando em consideração que tem diferença sempre. Mas às vezes as atitudes é que inspiram, independente do tamanho e do efeito. Estou falando tudo isso para citar o caso do Chile. O Chile é um país com 15 milhões de habitantes. Aliás, minto, com 19 milhões de habitantes. O Brasil, 210, 211. Então é muito menor do que a gente. Tem uma renda per capita que é quase o dobro da nossa. Mas é um país que tem 1/6 do nosso PIB. Né? Você pegar a área, a gente é 11 vezes maior do que o Chile, de área. Né? Então tem desafios completamente diferentes. Mas teve um desafio que uniu o Chile ao Brasil, a Argentina, a Rússia, a Nigéria, o Paquistão, a Indonésia, a França, o Reino Unido, que foi a Covid. E eu estou querendo ir para o Chile para mostrar a atitude do governo, a atitude das autoridades, o compromisso que eles assumiram. O presidente Sebastián Piñera era um desastre quando começou essa Covid, mas um desastre, a imagem dele era puleiro de pato. Já viram puleiro de pato? É puleiro de pato. Ruim pra caramba. A popularidade dele estava 6%. Mas 6%, eu não sei que presidente brasileiro teve 6% de popularidade. Talvez a Dilma, 8%. Temer teve acho que 11% ou 10%. 6% é um negócio inacreditável, é nada. Se você ligar para 3 caras da família dele, já dava 6%, porque o Chile é pequeno. Mas enfim, quando veio a Covid, esses caras, eles fizeram um negócio que eu acho que é importante a gente destacar. Eles foram atrás de todos os laboratórios que estavam pesquisando vacina. Aí, além de ir atrás de todos os laboratórios, fecharam acordo com todos eles. Ofereceram o Chile para fazer teste de fase 3 de todas as vacinas. Todas as vacinas. O que aconteceu? Em troca, eles teriam preferência na hora de comprar. Resultado. O Chile, com 19 milhões de habitantes, comprou o dobro de vacinas
necessárias para vacinar a população. Não porque tem 2 doses por pessoa. Comprou o dobro do necessário. Resultado, o Chile já chegou a 30% da população vacinada. Nós estamos com 4%. Né? Aí alguém vai dizer, bom, de novo, vem você, o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes. Tá bom, ok, eu aceito. O Chile tem 19 milhões de habitantes. A Holanda tem 17. E a Holanda está com 7% de vacinação. Eles estão com 30%. Então compara com a Holanda. A Suécia tem metade da população do Chile. E está com 10%. Então, calma. O Chile é um bom exemplo, sim, mesmo comparado com a Suécia, pô. Com a Suíça, que tem metade da população também do Chile, e está com 11% de vacinação. Aí alguém vai dizer, pô, mas escuta, se a Suíça está com 11 e a gente está com 4, até que a gente não está tão mal. Não, vamos olhar, por exemplo, o chileno. Eu só quero mostrar a atitude, o compromisso. Foram atrás, estão com 30%. Em 2 meses, ou seja, no mês de maio, o Chile atinge 80% da população vacinada. Entre 75% e 80% até o final de maio, mais tardar começo de junho, 80% da população vacinada. Isso quer dizer, volta à vida. Não normal, nós vamos ver como vai ser, mas quase normal. Retomada de atividades econômicas. O que isso quer dizer é que 2021 para o Chile vai ser um ano de crescimento perto de 7%. E no Brasil nós estamos estimando 3 e poucos por cento. Eles têm eleição em novembro, o governo está correndo e tal, mas o fato é que esse exemplo é muito interessante. Por que o Chile correu atrás de todo mundo e a gente não correu? Quantas vacinas a gente poderia trazer se a gente agisse como o Chile? Aí alguém vai dizer, não, mas eles são pequenos. Bom, mas se eles têm 1/6 do nosso PIB e os Estados Unidos conseguem as coisas que a gente não consegue porque eles são mais ricos, por que a gente, sendo mais rico do que o Chile, não agiu e não atacou e não foi atrás e não conseguiu mais do que o Chile? Ainda que a gente não tivesse com 30% de vacinação. Né? Os Estados Unidos não estão com 30% de vacinação, mas já estão com 1/4 da população vacinada. O Brasil demorou para agir, pelas razões que a gente já conhece. A gente sabe que no governo federal a primeira reação não foi de abraçar a causa da vacina. Ao contrário, foi ficar nos paliativos, né? Foi ficar correndo atrás de uma briga, os governadores também brigando com o governo federal. Quer dizer, as nossas autoridades não abraçaram a solução. Elas se atracaram com os velhos problemas brasileiros, que é o problema de ficar brigando, briga pela reforma da Previdência, briga pela reforma tributária, briga pela reforma administrativa, briga por qualquer coisa. Briga. A gente só sabe brigar. Ontem a gente viu a entrevista do governador de São Paulo, em que ele anunciou algumas medidas. Acho até que o número de medidas é pequeno diante do carnaval que ele fez. Mas tudo bem. Uma coletiva em que o governador estava na apresentação, mas ainda assim passou um vídeo dele mesmo. Não entendi nada. Por que ele passou um vídeo dele mesmo? Para a gente poder vê-lo ao vivo e também gravado? Não entendi, mas tudo bem. Eles devem saber o que eles estão fazendo. Mas era uma forma do João Dória ficar grandão, né? Porque ele ficou gigante, com uma cabeça gigante, num telão gigante. Parecia o lançamento do novo iPhone, do novo telefone. Estava ele lá falando. E não perdeu a oportunidade de espetar o governo federal. Nas 335 mil entrevistas que ele já deu, falando do coronavírus e falando do Plano São Paulo, ele bateu no Jair Bolsonaro. Tá certo, tá errado, tem críticas a fazer. Todas as críticas que ele faz ao Bolsonaro são fundamentadas. O Bolsonaro realmente não ajudou. Mas toda vez, bater. E o Bolsonaro, toda vez que abre a boca, bate. E lá no Chile eles não fizeram isso. A elite política do Chile não colocou em discussão, e lá não existe uma campanha anti-vacina, como na Europa existe. Não colocou em discussão, a solução é a vacina. E foram atrás da vacina. O que tem que fazer? Distanciamento social fizeram. E vacina fizeram. São as duas armas possíveis. Aqui a gente se atrapalha com a vacina. Aqui a gente anuncia que vai ter 46 milhões de vacinas no mês de março. Depois anuncia que vai ter
22 milhões de doses. Quer dizer, como é que pode ser 46 e ser 22? No Senado estão discutindo a possibilidade de abrir uma CPI para investigar isso. Não porque acho que o Pazuello está bebendo vacina à noite, né? Ou roubando vacina. Não é isso, não é essa acusação. É de incompetência mesmo. É de incapacidade. É de entregar o Ministério da Saúde para mãos erradas. Mas não é só isso. Não é só o Pazuello o problema. A organização das nossas autoridades construiu um caminho difícil. E a organização das autoridades chilenas construiu um caminho fácil. O Chile viveu momentos difíceis na sua história, muito difíceis, com o regime militar, como a gente viveu. E um regime militar complicado. O nosso também foi complicado, mas não vamos ficar comparando quem é que matou mais, né? Quem é que morreu mais, né? Não faz muito sentido. Mas tiveram um regime duro. Saíram de lá, foram para a democracia, desafios e desafios, e fizeram reformas, fizeram transformações. O nível de educação no Chile é um espetáculo comparado ao Brasil. Você vai ver os dados do PISA deles e pega os dados do PISA nosso. Então, o Chile é referência para PISA, para educação, é referência para organização de Estado, é referência para abertura econômica, apesar de ser um país pequeno. Quer dizer, o Brasil não pode ter o nível de abertura do Chile só porque é grande? Bom, então nós estamos fritos. A gente vai ter que copiar o quê? A Paquistão? De forma que eu queria trazer esse exemplo porque hoje só se falam, só se fala de dois países na América Latina, Brasil e Chile. São os dois países que são citados como exemplo, Brasil e Chile. O Brasil, porque está patinando com o coronavírus, na taxa de 4% de vacinação, uma variante complicada que é a P1, e desafios para a gente vencer o distanciamento social. E em parte disso, não dá para botar toda a culpa nas autoridades, mas desde o início a Covid mostrou que ela age de maneira grave sobre as pessoas que pertencem a certos grupos de risco, entre eles os mais velhos. E de um tempo para cá, ficou claro também que age sobre as pessoas que adotam um comportamento de risco, entre elas as que descuidam do distanciamento social. 4, 5 amigos para assistir uma partida de futebol, juntar uma turma para um churrasco inocente, ou até, por que não, uma balada, né? Por que não? Sou jovem. Mas aí a Covid não perdoa. Tanto que as curvas mostram que está aumentando a taxa de óbito, quantidade de óbito entre os mais jovens, estou considerando mais jovens abaixo de 60, do que acima de 60. Claro que ainda acima de 60 é maior, mas conscientização é fundamental. E aí isso é tarefa das autoridades, conscientizar. Não é só comprar vacina, não é só baixar medidas de força, ou seja lá o que for, para distanciamento social, não. É convencer, mostrar, ilustrar, educar, é pedagogia, é repetição. Então fica o exemplo chileno, 30% de vacinação. Em 2 meses a gente vai ver qual é o efeito social, econômico e político de um país aqui do lado que atingiu a marca mágica de 75%, 80% dos vacinados, marca que, segundo o levantamento que o Jornal da Band fez, o Brasil só vai atingir em outubro de 2022, mantida a atual taxa de vacinação. Vamos torcer para que esse ritmo aumente, para que a gente possa trazer, pelo menos para o início do ano que vem, essa tal marca de 75%, 80%, que é a marca da volta à normalidade.